Capítulo 21. Danaan se apoiou em um dos pilares de mármore do santuário interno do templo de Luna e esperou pela chegada da irmã. Os turistas passavam, tirando fotos, mas nenhum percebia sua presença graças ao véu de sombras que havia conjurado ao seu redor. A câmara era longa, o teto abobadado. Tinha de ser, para acomodar a estátua entronizada ao fundo. Com 9 metros de altura, Luna ocupava um trono esculpido em dourado. A deusa cuidadosamente retratada em brilhante pedra da lua. A coroa de prata, uma lua cheia sustentada por 2 luas crescentes, enfeitava o cabelo cacheado preso em um coque. Aos pés calçados em sandálias da estátua, jaziam 2 lobos gêmeos, os olhos sinistros desafiando qualquer peregrino a se aproximar. Na parte de trás do trono, um arco de ouro maciço havia sido pendurado. A aljava cheia de flechas de prata. As pregas da túnica na altura das coxas se dobravam sobre seu colo, escondendo os dedos finos pousados ali. Tanto lobos como féricos reivindicavam Luna como sua deusa protetora. Guerrearam por seus favores havia muitos milênios, e enquanto a ligação dos lobos com a deusa fora talhada na estátua em impressionantes detalhes, o vínculo com os féricos estava perdido havia 2 anos. Talvez o rei Tonal tivesse razão quanto a restaurar a glória dos féricos. Não do modo arrogante e desdenhoso pretendido pelo pai, mas a ausência do legado férico na estátua enervava a Ran. Passos ecoaram no pátio, além das portas do santuário, seguidos de sussurros e o clique de câmeras. O próprio pátio foi inspirado no da Cidade Eterna, dizia uma voz feminina, enquanto um novo bando de turistas entrava no templo, seguindo a guia como patinhos, e na retaguarda do grupo, uma cabeça de cabelo ruivo e um par facilmente identificável de asas cinzentas. Ran rangeu os dentes, ainda envolto em sombras. Pelo menos ela havia parecido. A horda de turistas parou no centro do santuário interno, a guia falando mais alto conforme todos se espalhavam, as câmeras pipocando na escuridão, como os relâmpagos de Atalar. E aqui está, pessoal, a estátua da própria Luna, a deusa protetora de Lunetium. Foi esculpida em um único bloco de mármore, talhado das famosas pedreiras Caliprium, ao norte do rio Melantos. Este templo foi a primeira construção da cidade na ocasião de sua fundação há 500 anos. A localização escolhida precisamente pelo modo como o rio Istros forma uma enseada na costa. Alguém pode me dizer qual o desenho que o rio faz? Uma lua crescente, gritou alguém, as palavras ecoando das colunas de mármore, cortando a fumaça ondeante da tigela de incenso colocada entre os lobos aos pés da deusa. Ron observou Bryce e Hunt esquadrinharem o santuário à sua procura. Então se despiu das sombras tempo suficiente para que percebessem sua localização. A expressão de Bryce não revelava nada. Atalar apenas sorriu. Ah, que ótimo! Com os turistas concentrados na guia, ninguém notou a inusitada dupla cruzar o espaço. Ron manteve as sombras à distância até que Bryce e Hunt o alcançaram. Em seguida, ordenou que o envolvessem também. Belo truque, disse Hunt apenas. Bryce não disse nada. Ron tentou não se lembrar de como, no passado, a irmã ficava encantada sempre que ele demonstrava como suas sombras e sua luz estelar funcionavam, ambas metades de seu poder, trabalhando unidas. Pedi que você viesse, não ele, protestou Ron. Bryce passou o braço pelo de Atalar. A imagem que transmitiam era hilária. Bryce usando o vestido sofisticado de trabalho e salto alto, o anjo usando sua armadura de batalha. Infelizmente para você, somos unha e carne agora, melhores amigos da vida. Os melhores, ecoou Hunt, o sorriso inabalável. Luna ao trespassasse, aquilo não acabaria bem. Bryce assentiu para o grupo de turistas ainda seguindo sua líder pelo templo. Este lugar pode não ter câmeras, mas eles sim. Estão concentrados na guia, argumentou Ron, e o barulho que fazem vai abafar nossa conversa. As sombras podiam apenas mascarar visão, não som. Através das ondulações das sombras, podiam discernir um jovem casal se aproximando da estátua,
tão concentrados nas fotos que nem sequer perceberam o adensar da escuridão naquele canto distante. Mas Ron emudeceu, e Bryce e Atalar o imitaram. Enquanto esperavam que o casal se afastasse, a guia continuou. Vamos nos aprofundar em outras maravilhas arquitetônicas do santuário interno em 1 minuto, mas agora prestem atenção à estátua. A aljava, claro, é de ouro verdadeiro, as flechas de prata pura com pontas de diamante. Alguém soltou um assovio de admiração. De fato, concordou a guia, foram doadas pelo arcanjo Maica, que é benfeitor e investidor de várias instituições de caridade, fundações e empresas inovadoras. A guia prosseguiu. Infelizmente, há 2 anos, o terceiro dos tesouros de Luna foi roubado deste templo. Alguém sabe me dizer o quê? O chifre, respondeu alguém. Apareceu em todos os noticiários. Foi um roubo terrível, um artefato que não pode ser substituído facilmente. O casal se afastou e Ron descruzou os braços. Certo, Danan, vá direto ao ponto. Por que pediu a Bryce que viesse? Exigiu Hunt. Ron gesticulou na direção dos turistas, que tiravam fotos da mão da deusa, em especial dos dedos agora crispados no vazio, onde outrora um rachado chifre de caça de marfim repousava. Porque o rei Otonal me incumbiu de encontrar o chifre de Luna. Hunt inclinou a cabeça, mas Bryce bufou. Por isso perguntou por ele ontem? Foram interrompidos de novo pelas palavras da guia enquanto se dirigia para os fundos do salão. Se me seguirem, temos uma autorização especial para ver a câmara onde os servos eram sacrificados e preparados para queimar em homenagem a Luna. Pelas sombras brumosas, Bryce podia discernir uma pequena porta se abrindo na parede. O que é o chifre exatamente? Perguntou Hunt quando os turistas a haviam atravessado. Um bando de besteira de contos de fadas, resmungou Bryce. Você me arrastou até aqui para isso? Para impressionar seu papai? Rosnando, Ron pegou o telefone, certificando-se de que o escudo de sombras os escondia, e abriu as fotos que havia tirado nos arquivos féricos na noite anterior, mas não as compartilhou, não antes de responder a Atalar. O chifre de Luna era uma arma empunhada por Pelias, o primeiro príncipe estrelado durante as primeiras guerras. Os féricos o forjaram em seu mundo natal, batizando em homenagem à deusa em seu novo lar, e o usaram em batalha para combater as hordas de demônio quando estes fizeram a travessia. Pelias empunhou o chifre até sua morte. Ron levou a mão ao peito. Meu antepassado, cujos poderes correm em minhas veias. Não sei como funciona, como Pelias o enchia com sua magia, mas o chifre se tornou um estorvo tão grande para os príncipes do inferno que eles fizeram de tudo para tomá-lo. Ron ergueu o telefone. A foto do manuscrito iluminado e brilhava forte nas sombras densas. A ilustração do chifre entalhado colado aos lábios de um macho férico, que usava um elmo, parecia tão nítida como quando fora pintada, 1 milênio antes. Sobre a figura cintilava uma estrela de 8 pontas, o emblema do estrelado. Bryce ficou completamente imóvel, a quietude férica como um cervo paralisado em um bosque. O comedor de estrelas em pessoa criou um novo horror apenas para caçar o chifre, usando um pouco de sangue que conseguiu derramar do príncipe Pelias em batalha e a própria essência terrível. Uma besta tecida do choque entre luz e escuridão. Continuou Ron. Então deslizou o dedo pela tela e a nova ilustração apareceu. A razão pela qual havia ido até ali, o motivo pelo qual havia assumido o risco. Bryce se recolheu diante do corpo pálido, grotesco, os dentes translúcidos arreganhados em um rugido. Você o reconhece? Você o reconhece, constatou Ron com suavidade. Bryce estremeceu como se para voltar à realidade e esfregou a coxa distraída. É o demônio que viu atacar o anjo no beco naquela noite. Hunt lhe lançou um olhar incisivo. O que também a atacou? Bryce deu um aceno curto afirmativo. O que é? A criatura habita as profundezas mais sombrias do abismo, respondeu Ron, tão sem luz que o comedor de estrelas o batizou de cristalos, pelos dentes e sangues vítreos. Nunca ouvi falar, comentou Atalar. Bryce admirou o desenho.
A coisa. Jamais houve qualquer menção a um maldito demônio em minha pesquisa sobre o chifre, ela o encarou. Ninguém ligou os pontos há 2 anos? Acredito que levou 2 anos para juntar os pontos, argumentou Ron com cautela. O livro estava enterrado nos arquivos féricos, junto de documentos cuja cópia é proibida. Nenhuma pesquisa que você fizesse sequer o encontraria. A maldita coisa estava toda escrita na velha língua dos féricos. E a tradução custara a Ron a maior parte da noite. O persistente entorpecimento da raiz alegre não tinha ajudado. Bryce franziu o senho. Mas o chifre estava quebrado. Era basicamente um acessório, certo? Certo, respondeu Ron. Durante a batalha final das primeiras guerras, o príncipe Pelias e o príncipe do Fosso se enfrentaram. Os dois lutaram por 3 malditos dias até que o comedor de estrelas desferiu o golpe fatal. Mas não antes que Pelias fosse capaz de invocar todo o poder do chifre e banir o príncipe do Fosso, os irmãos e seus exércitos de volta ao inferno. Ele selou a fenda do norte para sempre, de modo que agora apenas pequenas fissuras ou conjurações com sal podem trazê-los para o nosso mundo. Hunt franziu o senho. Então está querendo me dizer que esse artefato mortal que fez o príncipe do Fosso literalmente criar uma nova espécie de demônio apenas para caçá-lo estava simplesmente exposto aqui, neste templo, e ninguém deste mundo ou do inferno tentou roubá-lo até o blackout? Por quê? Bryce encontrou o olhar incrédulo do anjo. O chifre se partiu em 2 quando Pelias selou a fenda do norte. Seu poder estava exaurido. Por anos, os Féricos e os Estery tentaram sem sucesso reavivá-lo, através de magia e feitiços, e toda essa bobagem. Foi dada a ele um lugar de honra nos arquivos dos Estery, mas quando fundaram Lunetium, alguns milênios mais tarde, eles o consagraram ao templo local. Ron balançou a cabeça. Que os féricos tenham aberto mão do artefato sugere que subestimaram seu valor, que mesmo meu pai pode ter se esquecido de sua importância, até que ele foi roubado, e o rei havia metido na cabeça que o chifre seria revivido, símbolo de poder em uma possível guerra. Pensei que se tratava de uma réplica até Jezebel me mandar começar a procurá-lo, acrescentou Bryce. Ela se virou para Ron. Então acha que alguém vem invocando esse demônio para caçar o chifre? Mas por quê, quando não possui mais nenhum poder? E como esse fato explica qualquer uma das mortes? Acha que, de algum modo, as vítimas tiveram contato com o chifre e isso atraiu cristalos? Ela prosseguiu antes que qualquer um dos dois pudesse responder. E por que o intervalo de 2 anos? Talvez o assassino tenha esperado as coisas se acalmarem o bastante para retomar a busca, arriscou Runt. Não faço a menor ideia, admitiu Ron, mas não me parece coincidência que o chifre tenha desaparecido pouco antes da aparição do demônio e, se os assassinatos começaram de novo, pode significar que alguém está procurando mais uma vez o chifre, completou Bryce franzido o senho. A presença do Cristallus em Lunetium sugere que o chifre ainda está dentro das muralhas da cidade, disse Runt. Bryce fuzilou com o olhar. Por que o súbito interesse do rei Otonal no chifre? Ron escolheu as palavras com cautela. Chame de orgulho. Ele o quer de volta às mãos dos féricos e quer que eu o encontre discretamente. Mas por que pedir a você que procure o chifre? Perguntou Hunt. A cortina de sombras ondulou. Porque o poder estrelado do príncipe Pelias foi urdido do próprio chifre e está em meu sangue. Meu pai acredita que eu possa ter algum dom sobrenatural para encontrá-lo, confessou Ron. Quando estava pesquisando nos arquivos ontem à noite, esse livro pulou em mim. Literalmente? Perguntou Bryce, as sobrancelhas arqueadas. Simplesmente pareceu faiscar. Não sei, porra. Tudo que sei é que estava lá embaixo havia horas, então senti o livro e, quando vi aquela ilustração do chifre, pronto. A merda que traduzi confirmou tudo. Então o Cristallus pode rastrear o chifre, disse Bryce, os olhos brilhando. Assim como você. A boca de Atalar se curvou em um meio sorriso, entendendo onde Bryce queria chegar. Pegamos o demônio, pegamos quem está por trás das mortes. E,
Se encontrarmos o chifre, Ron fez uma careta. O Cristalus virá até nós. Bryce olhou para a estátua de mãos vazias atrás dos três. Melhor se apressar, Ron. Hunt se apoiou nas colunas de entrada no alto da escadaria do Templo de Luna e o telefone colado ao ouvido. Tinha deixado Bryce do lado de dentro com o primo, já que precisava fazer aquela ligação antes de organizar toda a logística. O anjo teria feito a ligação de imediato, mas assim que acessara a lista de contatos, havia recebido uma reprimenda de Bryce sobre celulares em lugares sagrados. Que Tona lhe desse paciência. Desistindo de mandar a semiférica se fuder, tinha decidido evitar um escândalo e marchar pelo pátio ladeado de ciprestes até os degraus da frente. 5 acólitas saíram da espaçosa vila atrás do templo, carregando vassouras e mangueiras para limpar a escadaria e as lajes à frente na limpeza do meio-dia. Desnecessário, queria dizer às jovens fêmeas. Como a garoa mais uma vez coroando a cidade, as mangueiras eram supérfluas. Cerrando os dentes, o anjo ouviu o telefone chamar e chamar. Atende, porra, resmungou ele. Uma acólita de pele escura, cabelo preto, túnica branca e não mais que 12 anos passou por ele boquiaberta, segurando a vassoura junto ao peito. Hunt quase se encolheu ao se dar conta do retrato de ira que encarnava e controlou a expressão. A garota férica ainda mantinha distância, o crescente dourado pendurado em uma delicada corrente sobre a testa, brilhava na luz cinzenta. Uma lua crescente, até que se tornasse uma sacerdotisa plena, ao atingir a maioridade quando trocaria o crescente pelo círculo completo de luna. E quando seu corpo imortal começasse a envelhecer e murchar, e seu ciclo com ele, ela trocaria de novo o pendente, dessa vez por uma lua minguante. Cada sacerdotisa tinha as próprias razões para se doar à luna, para renunciar à vida além dos jardins do templo e adotar a eterna virgindade da deusa. Como Luna não tivera parceiro ou amante, assim elas viveriam. Antes sempre havia considerado o celibato um tédio, até Shahar tê-lo arruinado para qualquer outra. O anjo ofereceu à tímida acólita sua melhor tentativa de sorriso. Para surpresa dele, a garota férica sorriu de volta. A menina tinha coragem. Justine Angelus atendeu o sexto toque. Como está o trabalho de babá? Hunt se endireitou. Não sou tão feliz. Justinian deu uma gargalhada. Tem certeza de que Maika não o está punindo? Hunt havia analisado a questão minuciosamente nos últimos 2 dias. Do outro lado da rua vazia, as palmeiras pontilhando os gramados molhados de chuva do Parque do Oráculo brilhavam na luz cinzenta e o abobadado prédio cor de ônix do Templo do Oráculo estava escondido pela bruma que havia soprado do rio. Até mesmo ao meio-dia, o Parque do Oráculo estava quase deserto, exceto pelas silhuetas curvadas e sorumbáticas dos Vanir e dos humanos desesperados que vagavam pelos caminhos e jardins esperando a vez de entrar nos corredores carregados de incenso. E se as respostas buscadas não fossem o que imaginavam? Bem, o templo de pedras brancas em cujos degraus Hunt estava poderia oferecer algum consolo. O anjo olhou por sobre o ombro para o interior sombrio do templo, visível pelas imponentes portas de bronze. Sob o primalux de uma fileira de faiscantes braseiros, ele mal conseguia discernir o brilho do cabelo vermelho na silenciosa escuridão do santuário interno, reluzindo como metal derretido conforme Bryce conversava animadamente com Rum. Não, respondeu Hunt enfim. Não creio que essa missão seja um castigo. Ele não tinha alternativa e sabia que eu causaria mais problemas se me colocasse na equipe de segurança de Sandriel e Pollux. Não mencionou a barganha que fizera com Maika, não quando Justinian ostentava o mesmo halo e Maika jamais havia demonstrado interesse pelo triário além de sua popularidade com a infantaria da 33ª. Se existia qualquer acordo para comprar sua liberdade, Justinian nunca dissera uma palavra. Justinian suspirou. Sim, a merda está engrossando por aqui. As pessoas parecem no limite e ela ainda nem chegou. Você está melhor aí. Um macho férico de olhar vidrado tropeçou nos degraus do templo, deu uma boa olhada em quem estava obstruindo a entrada do santuário e se dirigiu para a rua, marchando na direção do Parque do Oráculo e do prédio abobadado no meio dele.
outra alma condenada, procurando por respostas na fumaça e nos sussurros. Não tenho certeza disso, argumentou Hunt. Preciso que pesquise uma coisa para mim. Um demônio da velha guarda. O Cristalos. Apenas acesse os arquivos e veja se algo aparece. Ele teria pedido a Vicky, mas a Spectre estava ocupada com o vídeo do álibi da rainha víbora. Vou checar, disse Justinian. Manda os resultados por mensagem. Boa sorte, desejou. Vou precisar, admitiu Hunt. De uma centena de malditas maneiras diferentes. Mas já ajuda que sua parceira seja uma visão tão agradável, acrescentou Justinian com malícia. Preciso ir. Ninguém ganha uma medalha por sofrer mais que todos, sabia? Pressionou Justinian, a voz ganhando um incomum tom sério. Já faz 2 séculos que Shahar morreu, Hunt. Tanto faz. Ele não queria ter aquela conversa, nem com Justinian, nem com ninguém. É admirável que ainda espere por ela, mas vamos ser realistas. Hunt desligou. Cogitou arremessar o telefone contra um dos pilares. O anjo tinha de ligar para Isaiah e Micah para falar sobre o chifre. Merda. Quando o artefato desaparecera 2 anos antes, os melhores investigadores da 33ª e do Ox haviam varrido o templo. Não tinham encontrado nada. E como câmeras não eram permitidas no interior do santuário, não havia sequer uma pista de quem podia tê-lo roubado. Não havia sido nada mais que uma brincadeira idiota, disseram todos. Todos, exceto o rei Outonal, ao que parecia. Antes não havia prestado muita atenção ao roubo do chifre e com certeza também não havia prestado atenção às aulas sobre as primeiras guerras quando criança. E depois dos assassinatos de Danica e da Matilha dos Demônios, tivera coisas mais importantes com que se preocupar. Não sabia o que era pior, o chifre supostamente ser uma peça vital para o caso ou o fato de que agora teria de trabalhar com Ran Daran para encontrá-lo.